Olá, família. Espero que todos estejam bem e desenvolvendo um relacionamento de amizade saudável com Jesus. Quero te convidar para, neste momento, estar procurando um lugar aconchegante, confortável na sua casa, para juntos podermos celebrar a Jesus, celebrar ao nosso Deus. Gostaria de te convidar para nós estarmos orando neste momento. Deus, quero te agradecer pelo amor, pelo carinho, pelo cuidado que tu tens tido todos os dias por cada um de nós. Muito obrigado, porque mesmo em meio a tanta diversidade, nós não estamos sós, nós não nos sentimos sós. Podemos sentir que tu estás juntamente com nós, nos ajudando a vencer todo esse processo tão complicado que nós estamos vivendo em meio a esse caos, em meio a essa pandemia. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo que tem nos consolado o coração, tem nos ajudado, nos orientado para que nós não venhamos perder o foco e possamos prosseguir nessa caminhada juntamente contigo. Muito obrigado por tudo. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Neste momento estaremos todos juntos cantando músicas ao nosso Deus. Dos laços do teu grande amor.
pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi em Jesus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. Apesar das dificuldades e das adversidades e restrições que estamos vivendo neste momento, nossa comunidade de fé não está parada. Nós estamos em movimento e existem muitos projetos sendo executados e não são poucos os que estão sendo planejados neste momento. Mas para que esses projetos todos possam ser consolidados, nós precisamos da sua ajuda, através da sua oração, através da sua contribuição, indo e fazendo algo, e também da sua contribuição financeira. E podem ser feitas de 3 formas: vindo aqui na nossa comunidade de fé e contribuindo de forma presencial, ou através do depósito bancário, ou através da chave Pix. Gostaria de te convidar para que você assista esse vídeo. Caros amigos, estamos aqui para falar para vocês sobre o Pix. Você sabe o que é? O Pix é um meio seguro e prático para você contribuir com a Igreja Betânia Olaria em Camaquã. Você pode contribuir com o seu dízimo, sua oferta, da forma que você quiser, sem risco, sem sair de casa e não precisa andar com dinheiro na rua. Basta acessar a sua conta no aplicativo do seu banco, clicar em Transferência, Pix e colocar o CNPJ da igreja, que é a nossa chave Pix. Viu como é fácil? Contribua você também para o bom andamento da igreja nesta cidade. Igreja Betânia, reconciliando, discipulando e servindo a sua geração. Vamos ouvir uma reflexão. Eu venho pensando nessa última semana em algo que eu creio que afeta a sua vida, afeta a minha vida e afeta toda a nossa humanidade, né? É um sentimento que brota no nosso interior, que muitas vezes a gente não sabe explicar exatamente como ele brotou no nosso interior. Eu estou falando da tristeza, né? Tristeza é um sentimento que acomete muitas pessoas. E existem 2 formas de se explicar a tristeza. Existe a tristeza momentânea, aquela tristeza que a gente sente hoje, mas amanhã não sente mais. Ou aquela tristeza que acontece quando a gente se acorda. Tem dias que a gente se acorda mal, a gente se acorda ruim, a gente se acorda triste com alguma coisa, né? E às vezes essa tristeza ela é por uma série de fatores
que aconteceram na nossa vida, né? Coisas que estão se acumulando na nossa vida e a gente acaba ficando triste, a gente acaba ficando para baixo, né? A gente acaba ficando se sentindo mal, né? Essa é uma tristeza que existe, né? Que acontece na nossa vida. E também existe uma outra forma de tristeza, que é a tristeza que se prolonga por muito tempo. Essa tristeza, a psicologia trata ela como depressão, né? Quando a pessoa já não tem mais aquela vontade de fazer as coisas básicas do dia a dia, quando a pessoa não tem mais a coragem, às vezes sequer, de levantar da cama de manhã, ou ela, somente para as higienes básicas, ela acaba presa, sabe? Aquela realidade de não ter mais vontade de se relacionar com outras pessoas, de não ter mais vontade de sair de casa, não tem mais a vontade de se vestir bem. Essa tristeza ela acomete em cima de muitas pessoas. E um dado muito interessante que eu pesquisei é que hoje no Brasil nós temos cerca de 12 milhões de pessoas sofrendo de depressão. A depressão ela tem sido uma pandemia invisível que vem atingindo essa nossa comunidade de pessoas aqui no nosso entorno, vem atingindo o Brasil inteiro, né? Quando a gente fala 12 milhões de pessoas, a gente não consegue dimensionar, né, exatamente quantas pessoas são 12 milhões de pessoas, mas é só para a gente ter uma ideia. O estado do Rio Grande do Sul, que é o estado de onde eu vivo, de onde eu estou falando, ele possui 11 milhões e meio de pessoas. Então seria como se fosse mais pessoas que o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul e mais um pedaço de Santa Catarina, todo com depressão, todo triste e uma tristeza que permanece. Então a gente precisa parar para pensar, né? Esse é um mal que atinge a nossa vida, que atinge muitas e muitas vidas. E eu posso falar disso, né? Porque na minha vida eu tive um pequeno quadro de início de depressão, né? Isso aconteceu alguns anos atrás, né? Quando eu estava na troca de empregos e o emprego eu estava esperando um emprego melhor me chamar para sair do outro e ele não chamava e eu acabei tomando um impulso de sair primeiro antes de ser chamado, acreditando que naquela mesma semana tudo iria se resolver, eu iria trabalhar nesse lugar que era um pouquinho melhor, mas não aconteceu como eu pensava, né? Acabou que o emprego que eu tanto estava aguardando, ele não me chamou e se arrastaram 2 meses desse processo, né, de transição de um serviço para o outro. E eu fiquei parado nesse tempo, né? E sobre a minha vida veio um sentimento de inutilidade muito grande, de impotência muito grande, né? Parece que isso feriu o meu ser, né? Essa questão de não estar mais rendendo, não estar mais dando lucro, não estar mais conseguindo dinheiro suficiente para pagar as minhas contas. Eu acabei me sentindo mal e eu acabava ficando a maior parte do tempo da minha vida deitado, né? Assistindo TV o dia todo praticamente, não tinha mais vontade de fazer as coisas, me levantava para ir ao banheiro, comia pouco também, emagreci nesse tempo, então foi um quadro de início de depressão. Esse quadro passou depois que eu comecei a trabalhar, comecei a me envolver, ocupei bastante a minha mente com um outro emprego, né? Que no fim nem foi aquele que eu tanto queria. Acabei ocupando a minha mente e acabei passando por esse problema. Na época que passei, sequer sabia que estava passando por isso, né? Sequer sabia o que aquele sintoma que eu estava sentindo era um sintoma depressivo. Que não era uma tristeza que chegava, que atingia a minha vida e que amanhã eu estava bem ou depois de amanhã eu estava bem. Não, aquela tristeza permanecia. Ela era diária, ela era um sentimento, é um estado de ser triste. A depressão ela tem essa característica. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitos que podem estar assistindo esse vídeo podem estar passando por isso, né? Por essa tristeza, por essa falta de esperança em coisas melhores, por essa falta de expectativa de algo melhor, às vezes até mesmo pensando em tirar a própria vida. Isso aí, infelizmente, a gente precisa falar, é um assunto muito sério, essa pandemia invisível, né? A gente ouve tanto falar sobre uma pandemia de um vírus que é real, mas a gente não fala sobre pandemias invisíveis que acontecem ao nosso redor, né? 12 milhões de pessoas é muita gente. É como se todo o estado do Rio Grande do Sul
estivesse com depressão, né? Então, a gente imagina. E hoje na minha vida, eu sinto tristeza. Não sou diferente de você que está assistindo esse vídeo. Eu sinto tristeza. Só que essas tristezas, ela não é mais esse estado de estar triste, mas é sim algo acumulativo. Normalmente comigo acontece assim, um pequeno problema ele atinge a minha vida, que se junta a outro pequeno problema que atinge a minha vida. Um terceiro problema também vem, pequenos problemas se acumulam dentro de mim e fazem com que eu me sinta triste. E às vezes eu me pego pensando, por que eu estou triste? Eu durmo triste, acordo triste, mas por que estou triste? Aí eu consigo fazer um pequeno diagnóstico meu, né? Eu começo a pensar, eu acho que é por causa de tal coisa que aconteceu. Aí junta com mais uma outra coisinha que aconteceu, uma palavra que alguém disse que eu não gostei, né? Que eu peguei para mim, que eu retive aquela palavra, me causa tristeza. E eu acredito que isso não aconteça só comigo, isso aconteça com você também. Você também pode estar hoje triste, né? Eu digo triste por coisas pequenas, mas por várias coisas pequenas, né? A Bíblia fala que essas coisas às vezes são dardos inflamados que o inimigo lança e que nos atingem, né? A gente às vezes está com o nosso escudo baixo e esse dardo ele acaba nos atingindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe sim essas coisas que são lançadas, né? E muitas vezes a gente acaba ficando triste, eu e você, porque alguém falou alguma coisa que a gente não gostou, porque alguma situação acabou sendo gerada de uma forma que a gente não estava querendo que acontecesse. As coisas exatamente não estavam de acordo como eu queria que elas estivessem, né? A pessoa que eu tanto amo falou uma coisa que eu não queria ouvir e aquilo me feriu, né? Eu depositei a confiança numa pessoa e ela não correspondeu a essa confiança. Isso me gera tristeza. Isso gera tristeza em mim. Isso gera tristeza em você, né? A gente tem que tomar muito cuidado para que se essa tristeza comece a permanecer, é necessário ligar o sinal de alerta na nossa mente, porque essa tristeza já não é mais apenas algo passageiro, mas já é algo que está permanecendo. Ela já começa a se transformar em uma doença na sua alma, uma doença interior, algo que vai te estragando de dentro para fora. Então é necessário a gente fazer esse diagnóstico. E você faz esse diagnóstico na sua vida. E se você está triste, você vive triste, ou se você fica triste. São coisas que a gente tem que ter uma certa diferença. E a gente pensa sempre assim, na Bíblia existem inúmeros casos de homens e mulheres que fizeram grandes e grandes coisas de Deus, para Deus, né, na obra de Deus. A gente às vezes tem o costume de colocar esses personagens bíblicos em um patamar de santidade, em que eles não erraram, em que eles fizeram tudo da maneira correta, mas aí é um engano, porque esses personagens bíblicos, essas histórias bíblicas foram feitas por homens e mulheres iguais a mim, iguais a você. Homens que passaram por aflições, homens que tiveram tristezas, que tiveram perdas, que tiveram vitórias, que tiveram derrotas. Homens que caminharam com Deus, homens que se afastaram de Deus e voltaram. A Bíblia cita inúmeras histórias. E eu gostaria de trazer para você, para ilustrar esse assunto que eu estou falando sobre tristeza, a história de um profeta. Um profeta que profetizou durante o reinado de Acabe e Jezabel. O profeta se chamava Elias. E se você pesquisar na história da Bíblia, pelo menos na minha opinião, foi o profeta que mais demonstrou o poder de Deus nessa terra. Então, esse profeta especificamente, ele foi o profeta que conseguiu fazer grandes sinais e maravilhas para que todo o povo pudesse ver que ele era um homem de Deus. O povo de Israel naquela época vivia afastado de Deus. E por que vivia afastado de Deus? Porque cultuavam a ídolos estranhos, né? Deus disse assim: vocês devem cultuar somente a mim, o Senhor. E eles, a Jezabel, ela conseguia manipular o povo, conseguia fazer com que as pessoas acabassem adorando a outros deuses, como Baal, por exemplo. Baal era Moloque, era o deus que sacrificava as crianças a Moloque. Então, Jezabel conseguia manipular a cabeça do rei Acabe, conseguia manipular
toda a sociedade de Israel naquela época, todo o povo de Israel naquela época, para adorarem esses deuses, que era exatamente o que causava a ira de Deus sobre aquela nação. Então Deus levanta um profeta, um homem, que Deus disse assim: através de ti eu vou restaurar o relacionamento com esse povo. Então Deus levanta o profeta Elias. E aqui nós temos algumas coisas que Elias fez, alguns dos sinais que Elias fez, que mostrou quão poderoso Deus era através da vida do profeta. O profeta fazia grandes sinais e maravilhas. Uma das coisas que Elias fez foi profetizar uma seca diante de todo o território de Israel. Não choveria naquela terra. Isso já era alguma coisa que somente pelo poder de Deus Elias poderia fazer. Então Elias profetiza: não cairá chuva sobre a terra de Israel. Não haverá nenhum tipo. E isso automaticamente prejudicava as plantações, né? A planta, ela precisa da água, a terra precisa estar úmida, ela precisa ter nutrientes ali. A terra seca, ela não cria o alimento, né? Então Elias fala que haveria seca. Elias também faz um grande sinal quando Deus o envia para uma cidade fora, longe de onde ele estava, cidade de Sarepta. Deus envia a casa de uma viúva, uma mulher que tinha perdido seu marido. E essa viúva, ela estava com o seu alimento racionado, ela estava praticamente sem o alimento. A Bíblia fala que o que essa viúva tinha em casa era suficiente para fazer mais um pão. Imagina você ter somente na sua casa a farinha necessária para fazer um pão, o azeite necessário para fazer um pão, né? E Deus manda que o profeta Elias vá na casa dessa viúva de Sarepta e que ele peça que essa viúva faça aquele pão para ele. Seria a pedir para que o último recurso dela fosse dado para o profeta. E ao chegar lá, ele fala isso, e essa viúva diz assim: mas eu só tenho uma porção de farinha e de azeite. E essa porção que eu tenho é suficiente para mim e para o meu filho comer mais uma vez. E eu estava pensando exatamente isso: eu vou fazer esse pão, e quando acabar essa porção de farinha e de azeite, nós vamos morrer de fome. Porque nós não temos mais de onde tirar, não está chovendo na terra, a gente vai morrer. E o profeta Elias, então, usado por Deus, ele profetiza que na vida daquela mulher, se aquela mulher obedecesse ao mandamento de fazer o pão para o profeta, nunca mais haveria falta de farinha nem de azeite. As coisas iriam milagrosamente brotarem dentro da botija. O azeite já nunca iria acabar, ela iria retirar o azeite e o nível ia continuar o mesmo. Ela ia tirar ali a quantidade de medidas de farinha e iria continuar a mesma. Então, isso acontece. Ela faz o pão para o profeta. E nunca, a Bíblia fala que até que chovesse de novo na terra, não faltou esse alimento. Ela pôde se sustentar fisicamente e alimentar seu filho também. Então veja o que Deus faz na vida desse profeta. Esse profeta também, ele afronta todos aqueles profetas que cultuavam ao deus Baal naquele território de Israel, né? Aqueles profetas que eram que eram subordinados pela Jezabel, que era a rainha na época. Elias ele afronta todos aqueles profetas para um desafio. Vamos subir ali ao Monte Carmelo e nós vamos oferecer 2 sacrifícios, né? Nós vamos pegar animais, vamos matá-los, vamos colocar eles sobre altares de pedra. E vamos clamar aos nossos deuses. Vocês clamam a Baal e eu vou clamar ao meu Deus, a Jeová. Então Elias permite que os 450 profetas de Baal façam o primeiro sacrifício. Então eles colocam o animal sobre montado ali, aquelas pedras ali, o altar montado, eles colocam aquele animal ali e começam a rodear, fazendo aquelas orações deles e cantando e chamando para Baal, clamando por aquele fogo que Baal faria descer do céu, e em volta as pessoas ali, o povo olhando aquilo, esperando ver qual seria o resultado daquele desafio. E eles passam ali o dia todo fazendo aquele processo, clamando para Baal, clamando, e não acontece nada. E Elias até zomba deles, porque Elias fala: quem sabe vocês falam um pouco mais alto, porque Baal talvez esteja no banheiro ou talvez esteja dormindo e não escute. Então Elias diz assim: então agora chega, agora vocês saiam. Ele monta um altar de pedras
ele pega um animal morto, coloca sobre o altar, e ele clama ao Deus verdadeiro. E desce do céu uma coluna de fogo, uma labareda de fogo consome. E não apenas isso, antes desse fogo descer, ele pede que encharquem todo aquele altar, né? Que coloquem bastante água, para dificultar mais ainda. Então, desce essa coluna de fogo e é consumido aquele altar, né? E isso faz depois que ele se levante contra esses profetas e o povo se levante junto com ele e mate esses profetas. Então, além de tudo, ele gerou um ódio muito grande no coração de Jezabel, que era a líder desses profetas de Baal, né? Então, após essa morte. Ele também é responsável por ressuscitar o filho dessa viúva, né? Essa viúva que ele visitou, o seu filho morreu. O profeta novamente volta à casa dela, recebe essa criança, leva essa criança para um lugar, ora para essa criança e clama para que essa criança seja ressuscitada e esse menino volta a viver. Então vejam quão grandes coisas Elias fez. E por fim, Elias, antes de morrer, quando ele passa para Eliseu continuar o ministério que era dele, Elias sobe ao céu, ele não morre, Elias não conhece a morte, ele sobe ao céu numa carruagem de fogo. Então, ao meu ver, né, na história bíblica, esse foi o profeta que mais teve o poder de Deus, mais esteve vivo na vida, foi desse profeta, o profeta Elias. Mas algo muito interessante acontece no livro de 1 Reis, no capítulo 19, do versículo de 1 ao 4. E esse texto se encontra exatamente aonde nessa história que eu contei para vocês, nessa história bíblica? Exatamente quando depois de matarem os 450 profetas, quando ele faz aquele sacrifício, depois o povo se levanta junto com Elias e mata esses profetas, né, que estavam adorando a Baal. Isso gera uma raiva, uma vontade de vingança no coração da rainha Jezabel, e ela começa a perseguir, ela ameaça de perseguir Elias. Então, no livro de 1 Reis, no capítulo 19, versículo do 1 ao 4, fala assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: Basta-me, toma-me agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Então aqui a gente tem toda uma história, a gente tem todo um contexto de alguém que foi muito poderoso, muito usado por Deus, alguém que conseguiu fazer grandes sinais e maravilhas, né? Coisas que hoje a gente não faz esses sinais e maravilhas que Elias fez. E mesmo de tudo isso que ele fez, mesmo sendo tão poderoso, com a ameaça de morte de uma mulher, da rainha Isabel da época, ele temeu pela vida dele, ele teve medo, e ele ficou tão triste. A Bíblia fala que ele pediu para si a morte. Veja bem, Elias teve ali um princípio de depressão, uma tristeza tão profunda, que ele começou a pensar que a única coisa que poderia acontecer com ele era morrer. Você imagina acontecer isso na sua vida, você vê todos esses sinais, Deus fazendo tudo isso através de você, tantas coisas, se coloca no lugar de Elias e chega ao ponto de você querer morrer. Aí que eu digo, a Bíblia é feita por homens e mulheres iguais a mim, iguais a você, que por mais que vejam o poder de Deus, muitas vezes a gente entra numa tristeza, a gente entra numa fossa, que nem a gente fala, a gente vai para o fundo do poço, como a gente fala. O profeta Elias também teve esse tipo de sentimento, esse sentimento de: eu não quero mais viver, eu quero morrer. Talvez você hoje não tenha mais esperança, talvez hoje você já possa ter vivido tanta coisa com Deus, né? Deus já pode ter feito tanta coisa na tua vida, Deus pode ter te levado para tantas experiências com Ele, né? E hoje você pode estar pensando assim: para mim já basta, eu não tenho mais
Se eu morrer, ninguém vai sentir minha falta. Eu vejo tanto falar nessa frase, né? Eu vejo muitas pessoas botarem isso, se eu morrer, ninguém vai sentir minha falta. Isso é, infelizmente, uma sensação de uma tristeza tão profunda, de algo tão profundo, que eu acredito que exatamente aconteceu isso com Elias. Se eu morrer, ninguém vai sentir minha falta. Não é melhor que eu morra. Isso, infelizmente, é a tristeza. Mas a Bíblia, ela nos dá sempre uma direção, né? Ela sempre nos fala alguma coisa que nos traz uma alegria além da tristeza. A Bíblia fala que nós vamos passar por aflições e por tristezas, mas eu e você, nós temos que ter uma certeza. A Bíblia fala, e isso está no Salmo 30, no versículo 5, que fala assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Isso é uma esperança que Deus nos dá. Isso é uma esperança que a gente pode estar como Elias, achando que não tem mais saída, que nós não há mais nada de bom na nossa vida, que não tem saída para a nossa vida. Mas Deus nos dá a garantia de que se nós estivermos ligados a Ele, se nós estivermos conectados a Ele, se nós estivermos buscando a Ele, a alegria virá pela manhã. E não será uma alegria que eu quero ser alegre, eu quero me alegrar, eu vou olhar alguma coisa que é engraçado para mim. Não, ela vem do alto, ela vem sobre nós. É uma alegria que ninguém pode tirar. É uma alegria que mesmo com as dificuldades ela permanece. É uma paz interior, é uma alegria por estar conectado a Cristo, estar conectado ao Senhor. E isso vem dele, isso vem dele. Isso não tem como tirar, não tem homem que vai conseguir tirar isso de ti. Não tem inimigo que vai te lançar algum dardo, que vai conseguir te ferir, porque a tua alegria vem do Senhor. E você vai passar por tristezas futuras? Vai, eu tenho que dizer que você vai passar, eu vou passar. Mas a alegria, ela virá pela manhã. Então, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E como é que a gente precisa fazer, né? Eu fico imaginando assim, a gente entendendo tudo isso, a gente sabe que a gente tem tristeza na nossa vida, né? Alguém pode estar passando por depressão no momento desse, né? A gente sabe que essas coisas são acumulativas, a gente vai recebendo pequenas tristezas e elas vão se tornando uma grande tristeza, né? A gente viu esse grande homem de Deus que realizou todos esses sinais que a Bíblia fala, né? Que aconteceram na vida desse profeta. E a gente tem essa certeza que essa alegria virá, mas como ela virá? Ora, você precisa se cercar de pessoas que te aproximem de Deus, né? Você precisa se cercar de pessoas que te ajudem a crescer, pessoas que te incentivem, pessoas que te ensinem sobre Deus. Você precisa se levantar de onde você está e dar o primeiro passo. Muitas vezes é o mais difícil. É dar o primeiro passo, mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa retomar coisas que você talvez tenha deixado parado lá atrás. Um relacionamento com Deus superficial que você tenha parado, você precisa retomar. Você precisa ser sincero perante Deus. Você precisa colocar todos os seus defeitos. Você sim tem defeitos, eu tenho defeitos. Você precisa se apresentar perante Deus. Deus, eu sou fraco. Eu não consigo. Eu não resisto a uma tentação. Eu caio em tentação. Eu passo por coisas que eu sei que não te agradam, Deus. Eu estou triste nesse momento, mas eu preciso do Senhor. Então, a única saída para que você saia dessa tristeza, ou para que você passe por tristezas momentâneas, mas que você sempre tenha ao fundo assim, aquela certeza de que Deus vai te tirar dessa, é que a tua alegria não vem de ti, ela vem do Senhor. Então eu quero te convidar nessa noite a abrir teu coração perante Deus, né? A gente sabe que a nossa vida, ela é sim rodeada de problemas, ela é rodeada assim de tristezas, a gente é rodeado de pessoas que falam coisas que muitas vezes a gente não gosta de ouvir, ou que agem de uma forma que a gente não gostaria que agisse. Mas eu te convido a ser sincero para Deus, né? A entregar a tua vida para Deus e a pedir para Deus te tirar de onde você está, para que você possa dar um passo a mais. Talvez dê o primeiro passo ou volte a caminhar.
você não estava caminhando. Então, não deixe de se aproximar de pessoas. Não deixe de buscar conselhos, não deixe de buscar a ajuda do seu pastor, não deixe de visitar aquela pessoa que te ajudou no início da sua caminhada, ou aquela pessoa que você acha que tem alguma coisa para te acrescentar, que você vê que tem um caráter honrado, você tem que buscar essas pessoas. Não sinta-se fraco, porque a palavra de Deus fala que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente mostra que a gente é fraco, aí Deus age. A fraqueza é um sinal de redenção a Deus, de entregarmos a nossa vida a Deus. Então eu quero te agradecer pela oportunidade de entrar dentro da sua casa, de poder trazer essa mensagem para você. Espero que ela tenha sido útil, espero que ela tenha falado ao teu coração. Que Deus abençoe a tua vida. Amém. Quero agradecer a tua presença. Muito obrigado. Você é muito importante para nós. E que essa semana ela seja abençoada e que você possa ter muitas, mas muitas chances de falar sobre esse amor para as pessoas. Deus te abençoe, um beijo no teu coração e uma ótima semana.